Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo da tabela periódica, ok? Nós vamos fazer uma interpretação da tabela periódica. No nosso primeiro vídeo, nós vimos só a base de como encontrar os elementos químicos na tabela periódica para a gente poder brincar de batalha naval. Hoje nós vamos interpretar essa tabela e vamos tomar como exemplo o primeiro elemento químico, que é o hidrogênio. Os elementos químicos, pessoal, eles estão representados por seus símbolos. No caso do hidrogênio, a letra H, mas nem sempre o elemento químico ele vai ser representado pela primeira letra do seu nome, tá? Nós temos elementos químicos que iniciam com letras que não correspondem a iniciais de seus nomes, mas todo elemento químico tem um símbolo representado por uma ou duas letras. Em cada quadrinho, além do símbolo, há também um nome, um número atômico e a massa atômica aproximada desse elemento. Na tabela periódica, como nós já vimos, há 7 linhas horizontais, chamadas de períodos. Nessas linhas, os elementos estão arrumados em ordem crescente de número atômico. Observa aí, ó. Número 1 é o hidrogênio, o 2, o hélio, 3, o lítio, 4, berílio, 5, o boro, e assim sucessivamente em ordem crescente de número atômico. Na tabela periódica, nós também podemos observar 18 linhas verticais ou colunas, que são as famílias ou grupos em que ficam os elementos com propriedades semelhantes, com exceção, pessoal, do hidrogênio, que apesar de estar na coluna 1, ele não é classificado em nenhuma família, ok? Os átomos de um mesmo período, como o lítio, o berílio, o boro, o carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio, eles apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas. Vocês lembram das camadas eletrônicas? K, L, M, N, O, P, Q? Pois é. Esses elementos no segundo período têm duas camadas eletrônicas, a camada K e a camada L. Os elementos da série dos lantanídeos e da série dos actinídeos, eles fazem parte da família 3, mas eles são colocados na parte de baixo da tabela para que ela não fique tão extensa. Os elementos de número atômico maior do que 92, que é o número atômico do urânio, eles são radioativos. O que isso quer dizer? Que esses elementos químicos, eles podem se transformar em outros elementos químicos. Agora vamos aqui para a tabela, ó. Nessa tabela periódica, os metais aparecem no fundo de cor azul. Com exceção do mercúrio, pessoal, os metais eles são sólidos a temperatura ambiente e têm ponto de fusão muito alto. Eles não quebram com facilidade e, em geral, podem ser dobrados, isto é, eles são bem maleáveis, tá? Principalmente quando eles são aquecidos. Por possuir essas propriedades, os metais costumam ser usados para moldar chapas e fabricar objetos como utensílios domésticos. Outra propriedade dos metais é conduzir bem a eletricidade. Por essa razão, os metais são muito usados na produção de fios elétricos. Os metais também, pessoal, conduzem bem o calor e, em geral, possuem um brilho característico, que é o brilho metálico. Vamos falar agora sobre os não metais, que estão aí em fundo amarelo. Os não metais, eles estão aí na parte direita da tabela periódica e em temperatura ambiente, cerca da metade deles se encontra no estado gasoso, que é o exemplo do oxigênio, o nitrogênio, o cloro e o flúor. Você sabia que o cloro no estado gasoso possui essa cor aí esverdeada? E a outra metade, pessoal, se encontra no estado sólido, como por exemplo o carbono, o iodo, o fósforo, o enxofre, o selênio e o astato. A única exceção é o bromo, que em temperatura de 20 graus Celsius ele é um líquido volátil que forma vapores avermelhados.
Você sabia que a ponta do lápis ou da lapiseira é feita de carbono sólido? Os não metais têm propriedades opostas às dos metais, ou seja, eles não conduzem tão bem a eletricidade e nem o calor, e não são maleáveis em estado sólido. Vamos falar agora sobre os gases nobres ou raros. Eles estão ali no cantinho da tabela, no fundo violeta. Eles fazem parte do grupo 18. Eles têm 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, que só tem 2. Esses gases podem ser encontrados, por exemplo, em letreiros luminosos, como é o caso do neônio. Já o hélio, por ser menos denso do que o ar, é utilizado em balões de gás. Bem, pessoal, por hoje é só. Um grande abraço, fique em casa aí. Tchau!